Aqui, nesse outro aqui, ele fala assim, uma bola de 0,5 kg aproxima-se de uma parede com velocidade de 10 metros por segundo. Então, quer dizer, vamos pegar os dados aí, ali do problema e colocar aqui, ó, para a gente analisar e resolver. Então, vamos pegar aqui, ó, deixa eu mudar a cor aqui da letra, para ficar legal. Vamos botar uma cor, fazer de amarelo, ó. Então, vamos lá. A massa, né? A massa é igual a quanto? Quanto que é a massa? É 0,5, ó. Massa é igual a 0,5 kg, tá vendo? Então, se a massa é 0,5 kg, vou botar amarelo, não. Amarelo ficou feio, né? Ficou legal. Vou botar essa cor aqui, ó. Também ficou opaco, né? Vou botar outra cor aqui. Vou botar um azul claro aqui. Então, ó, a massa disso aí é 0,5. Aí fala assim, uma bola aproxima-se de um aparelho com a velocidade de 10 metros por segundo. Quer dizer, a velocidade aqui está se aproximando da parede. É 10 metros por segundo. Ó. 10 metros por segundo. Após um choque, a parede retorna com a mesma direção e sem alterar o modo de sua velocidade. Determine. Quer dizer, não alterou o modo da velocidade, só que retornou, tá vendo? Se retornou, essa velocidade aqui, depois que ela bateu no parede e voltou, é menos 10. Então, o que eu entendo aqui? Aí ele vem assim, determina a quantidade de movimento da bola antes e depois do choque. Antes, então vamos lá, vamos calcular. Letra A, resolver a letra A, ele fala para você calcular antes. Então a gente pode escrever aqui, ó, antes do choque, a quantidade de movimento é o que? Vai ser igual a massa vezes velocidade, ó. A massa vezes velocidade. A massa quanto que é? É 0,5, tá vendo? Vezes a velocidade. Porque antes do choque a velocidade é o que? 10 metros por segundo. E a massa é 0,5. Então a gente coloca lá 10. 0,5 vezes 10 vai dar quanto? Vai dar 5. Então quer dizer, antes do choque vai dar o que? 5 kg vezes metro por segundo. Certo? E depois do choque? Depois do choque, o que acontece? Ó, depois do choque, o que acontece? Quantidade de movimento é igual a massa, que é 0,5, vezes a velocidade. Quanto que é a velocidade ali? Só que ela bateu na parede e voltou. Quando ela volta, essa velocidade está contra o sentido da trajetória. Então você tem que colocar menos 10. Em vez de você colocar 10, você põe menos 10. Então quer dizer, vai dar o que? Menos 5. Menos 5 quilogramas vezes metros por segundo. Então, isso daí representa o quê? Que quando ela bateu, antes dela bater, ó, ela tinha o quê? Quantidade de movimento 5 kg vezes metro por segundo. Depois que ela bateu, ela ganhou uma quantidade de movimento de menos 5 kg vezes metro por segundo. Então, quer dizer, nós já calculamos. Aí fala assim, o impulso recebido pela bola na interação com a parede. Então vamos lá, o impulso recebido pela bola. Letra B. Então vamos lá, se eu quero calcular o impulso, eu vou ter que fazer o que? Quantidade de movimento, usar o teorema do impulso. Quantidade de movimento antes do choque
menos a quantidade de movimento, né? Depois do choque. Antes do choque não, né? Quantidade de movimento depois do choque com a parede, certo? Menos a quantidade de movimento antes do choque com a parede. Que é a mesma coisa eu escrever o que? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Nada mais é que o teorema do impulso. Então o que eu faço aqui? Eu vou lá e faço, ó. Impulso será o que? A massa vezes a velocidade final, mas nem precisa calcular, ó, porque já tem calculado ali. Quantidade de movimento final é quanto? É menos 5. Quantidade menos o que? Quantidade de movimento inicial é 5. Menos 5 vai dar o que? Menos 10. Então vou ter aqui menos 10, o que? Newtons vezes segundos. Então calculei os dois, tá vendo? Quantidade de movimento antes e depois do choque à parede. E o impulso.